Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Vitalina, professora e secretária-geral da CUT. Nós estamos iniciando mais uma live de debates, de informação, de formação. E hoje, o tema que nós vamos discutir é o tema da volta às aulas e a comunidade escolar em risco, em plena pandemia. É esse debate que nós vamos fazer. Então, quero te convidar para acompanhar, para curtir, comentar e compartilhar a nossa live. Estamos aqui, vamos, dando um oi na medida do possível. É um tema de extrema relevância, preciso que tu coloques na tua página, no teu perfil, no perfil do sindicato, e vamos fazendo esse debate. E esse debate hoje, para fazê-lo, nós temos pessoas muito bacanas, muito especiais aqui conosco, aliás, como todos os nossos convidados. Então, eu quero primeiro dar uma boa noite para o nosso representante, por enquanto, aqui do sexo masculino, dos homens, o Júlio Sá. O Júlio Sá é advogado e é representante da Associação das Mães e Pais pela Democracia, um advogado que está aqui conosco. Boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Boa noite, Vitalina, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Temos também a professora Helenir, presidenta do CEPERS, que está aqui conosco, E é muito importante a presença da presidenta Helenir conosco para a gente conversar um pouquinho sobre a rede estadual, Super rede. Boa noite, professora Helenir, seja bem-vinda e muito obrigada por estar conosco. Teu microfone está desligado, Helenir, põe o dedinho aí. Eu tenho 2 cachorrinhos que gostam de participar das lives, então tem que dar o microfone. Então, boa noite, Vitalina. Boa noite, doutor Júlio. É um prazer novamente nos encontrarmos para discutir esse tema tão palpitante e que traz tanta dúvida ainda para alguns pais, e é importante a gente discutir esse tema neste momento da pandemia. Vamos ver se fizemos um bom debate. Beleza. E para completar esse trio, porque a gente está esperando ainda um outro convidado, nós temos a professora Cecília Farias, que é da diretoria colegiada do Simpro. Boa noite, Cecília, seja bem-vinda, que bom contar contigo nesse debate. Tudo bem, Cecília? Tudo bem. Boa noite, então, Vitalina. Boa noite aos demais colegas que estão aqui nessa live conosco. Boa noite a quem está assistindo. Eu queria agradecer muito o convite da CUT para essa discussão tão importante e tão latente, nesse período. Beleza. Então, antes de nós entrarmos nos nossos pontos de debate aqui, e todos que estão aqui têm muito... Doutor Armando de Negri, achei que o senhor ia nos abandonar. Boa noite, seja bem-vindo. Estava escondidinho aqui esperando que tu me deixasse entrar, Vitalina. Tudo bem? Boa noite a todos e todas. Te autorizei. É que eu combinei com o Júlio que ele seria sua cota hoje, aí eu ia te escantear, entendeu, Armando? Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Certo. Obrigado. Bom, gente, antes de nós começarmos o nosso debate, a nossa conversa, o nosso diálogo, porque isso aqui é um grande diálogo, onde nós vamos convergir e talvez em alguns momentos divergir, eu quero aproveitar para cumprimentar aqui quem está acompanhando, o nosso presidente, professor Amarildo Sensi, que está aqui conosco, o Ademir, o Batista, o Raimundo Carvalho, a Andréa Nunes, que está aqui conosco também. Vamos lá, gente, vamos curtir, compartilhar e comentar a nossa live, esse grande debate, e fazer chegar junto às nossas comunidades, junto às comunidades escolares, enfim, para que a gente possa acompanhar e compreender mais um pouquinho do que está acontecendo. Bom, nós propusemos aos nossos convidados aqui 3 grandes eixos de debate. Nós vamos trabalhar com o tempo garantindo uma equidade no tempo para todos aqui, para que cada um, guris e gurias, possam falar do seu lugar de fala, com toda a tranquilidade, com toda a liberdade. Então, nós queremos começar, Armando, doutor Armando, já que eu te boicotei no início da live, ali da apresentação, nós queremos conversar contigo. E o nosso eixo agora é: por que as escolas estão fechadas? Por que as escolas fecharam? O que aconteceu? De quem é a responsabilidade? E nós temos aqui a representante da saúde, um médico conosco, nós temos a professora Cecília da educação privada, a professora Helenir da educação estadual pública, e o Júlio,
um advogado que esteve aí à frente, um dos advogados que esteve à frente das ações judiciais, representando a Associação das Mães e Pais pela Democracia, mas também um pai da comunidade escolar. Então, eu quero começar chamando, né, por esse tempo aí já combinado entre nós, o doutor Armando. Doutor Armando, do seu olhar, do seu lugar de fala, do teu lugar de fala, por que as nossas escolas públicas e privadas fecharam nesse período de pandemia? Por que elas continuam fechadas ou em disputa? Por favor. Bem, boa noite então a todas e todos. Muito obrigado por essa oportunidade. As escolas, né, elas foram fechadas dentro de um processo muito amplo de limitação da circulação e do contato das pessoas como uma medida sanitária, uma barreira para evitar a maior circulação do vírus, né? A própria natureza das escolas, né, o contato humano em ambientes fechados, nas salas de aula, crianças que circulam, adultos que circulam e que, por sua vez, também vão às suas casas, se expõem ao transporte, né? Seja ele público ou particular, e que, portanto, são um centro, né, de muitas trocas, né? Basta lembrar que todos os anos, né, nesses períodos invernais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos aquele fenômeno de ter uma criança doente, que em seguida já tem uma série de outras gripadas também, que trazem a gripe da sua casa, que levam a gripe para sua casa. E a escola, como qualquer outro espaço, então, coletivo, de proximidade, passa a ser objeto de interesse para as medidas sanitárias com o objetivo de evitar a maior circulação do vírus. Mas, atenção, o fato de, no mundo todo, nós termos, né, cessado toda atividade considerada não essencial, aquelas atividades que nós podíamos evitar, para evitar a maior circulação do vírus, que incluíram as escolas, o impacto da escola não é só dentro da escola e na comunidade escolar, é em toda a repercussão que tem a circulação de pessoas em torno a este transporte, né, circulação de pessoas. Então, tanto a escola é considerada um espaço de trocas, né, com capacidade de disseminação viral, como também é um espaço de recepção dessa circulação viral que vem através dos outros, né, espaços alheios à escola, seja o espaço da circulação e transporte, seja os inúmeros lares que ficam conectados por esse espaço comum que é a escola. Por isso as escolas permanecem fechadas no mundo todo, até que se consegue chegar no momento em que a circulação viral geral diminuiu e há segurança suficiente para que essas aglomerações de pessoas inerentes à atividade escolar possam ser retomadas. Em muitos países, inclusive, as escolas foram dos últimos espaços a serem retomados. E ainda assim, um conjunto de medidas que transformam, de alguma maneira, o ambiente pré-conhecido, né, da escola. Distanciamento, né, obrigatório entre os espaços, né, em que os alunos se instalam, o distanciamento entre professores, trabalhadores e os próprios alunos, uma educação para esses alunos manterem uma distância, né, mais segura, o uso de máscaras, né, a higienização periódica de superfícies que possam ter um contato imediato com, né, partículas derivadas da própria fala, né, e assim por diante. E, portanto, um espaço que mesmo naqueles países que já chegaram ao ponto de retomar as atividades, vem sendo colocado como no contexto, né, de uma segurança que hoje tem nas vacinas um tema fundamental, ou seja, uma densidade de vacinação, uma presença da vacinação no entorno, né, da própria escola, ou seja, na cidade, no território, de maneira a fazer com que diminua enormemente a possibilidade do contágio, né, nesse espaço que é o ambiente escolar. Uma questão muito importante, que tem sido matéria de tergiversação, de conflito, de opiniões diferentes, afinal, as crianças são afetadas pela Covid? Sim, elas são afetadas. Elas podem ter a doença. Elas transmitem? Sim, elas transmitem também. Essa afetação das crianças é diferente dos adultos, dos jovens? Mas é uma resposta provisória, porque nós vimos agora mesmo que essas novas variações do vírus têm afetado mais pessoas, né, proporcionalmente o maior número de jovens, inclusive com casos graves e mortes.
Então, nós não sabemos o comportamento do vírus em relação às crianças, né? Se ele permanece, se ele se transforma, e claro que o nosso interesse é proteger ao máximo, né, esses organismos mais jovens, inclusive se afetados com formas, inclusive não tão violentas, né, do ponto de vista da apresentação clínica, poderiam ainda assim deixar margem de dúvida sobre danos para mais longo prazo, né? A gente já teve pandemias no passado, como da influenza, né, a famosa gripe espanhola, que veio se manifestar como problemas cardíacos aumentados décadas depois, né, devido ao processo inflamatório gerado pela infecção viral em pessoas que eram crianças à época, que eram ainda muito jovens, né? Então, essas são medidas de proteção, né, imediatas e para o futuro, e que não se justifica, portanto, retomada das atividades escolares até ter um alto grau de segurança no entorno, né, na sociedade. Por isso, as escolas reabrem quando há suficiente controle da epidemia no conjunto da sociedade. E, para concluir, só dizer o seguinte, vocês imaginem o poder simbólico que tem reabrir as escolas, né? Se nós reabríssemos as escolas nesse momento no Rio Grande do Sul, em que a pandemia ainda tem níveis altos, né, em número de casos, de ocupação hospitalar, número de mortes, nós mandaríamos uma mensagem simbólica muito forte para a sociedade do tipo, tudo voltou ao normal, né? Inclusive as escolas já estão funcionando normalmente. Isso seria muito contraproducente no momento em que nós temos no horizonte alcançar uma maior cobertura vacinal. E, portanto, não tem sentido sacrificar vidas, seja quais vidas forem, num processo que já tem um horizonte de muito maior segurança, que seria de maior cobertura vacinal e uma redução consistente, que teria que acompanhar isso, claro, do número de casos, hospitalizações e mortes. Obrigado. Obrigado, nosso médico, nosso colaborador nesse debate, doutor Armando Negri. E antes de passar para o Júlio, que é o representante da Associação das Mães e Pais pela Democracia, advogado, e está à frente de todo esse processo, dessa disputa judicial, deixar aqui o nosso reconhecimento, junto com o SIMPRE, com o CEPERS, do papel que a associação tem cumprido e manteve até há poucas escolas totalmente fechadas. Eu quero, gurias e guris, pedir licença para mandar um abraço a todos os enfermeiros e enfermeiras. Hoje é o Dia Mundial do Enfermeiro e da Enfermeira, né? Quero pedir licença aqui, falando com o profissional da saúde, mandar um abraço e uma saudação para todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, aqueles e aquelas que fazem higienização. O nosso reconhecimento, a nossa gratidão e a nossa disposição de luta contínua. Júlio, doutor Júlio Sá, Associação das Mães e Pais pela Democracia. Eu adoro que começa pelas mães, né, Cecília? Né, Helenir? Nós somos do tempo que era o círculo de pais e mestres, então agora nós vamos começar pelas mães, né? Isso não revelou a nossa idade, nem capaz. Mas, assim, Júlio, sob esse olhar, né, de pai, da associação, da comunidade escolar, e também como advogado, por que as escolas fecharam? Por que as escolas estavam e estão fechadas, parte delas? Bom, mais uma vez, então, boa noite a todos. Quero dizer que realmente é um grande prazer estar aqui com a Helenir, com a Cecília, com o Dr. Denegri, que são pessoas de altíssimo gabarito. Me sinto assim, quase que um peixe fora d'água, aqui no meio de gente tão qualificada. Mas vamos lá. Nós, lá da Associação Mães e Pais pela Democracia, no final de fevereiro, quando o governador Eduardo Leite, pela primeira vez no sistema de bandeiras, decretou a bandeira preta e de forma muito acertada, restringiu uma série de serviços não essenciais, ele ali naquele decreto, ele, numa total contradição, resolveu então liberar a volta presencial para as escolas de educação infantil e de primeiro e segundo anos do fundamental, o que era absolutamente um contrassenso, né? Nós imediatamente nos reunimos e decidimos então que havia necessidade de se tentar barrar judicialmente essa volta às aulas, porque este decreto ele padecia de uma fundamentação lógica que lhe desse legalidade. E foi isso que nós buscamos no judiciário. Ingressamos com uma ação civil pública
pedindo o deferimento de uma medida liminar que suspendesse as aulas de imediato. A magistrada deferiu essa liminar, e logo em seguida, o que nos deu muito apoio, o CEPERS e o SIMPRO também se juntaram nessa luta, nessa mesma demanda judicial, e o governador passou a fazer uma verdadeira via crucis no sentido de tentar revogar essa liminar. E nós, através dos jurídicos das entidades, sempre sustentando a necessidade de manutenção dessa liminar. Então, o governador foi até o Tribunal de Justiça, não conseguiu êxito, foi até o Supremo Tribunal Federal, e o presidente Fux disse que não, que a decisão era correta. Aí depois entrou com uma DPF, que até hoje está lá no Supremo e não foi julgada, e por fim, para resumir, teve esse julgamento no dia... acho que faz uns 10 dias, já me esqueci as datas aqui, em que, por 3-0, o Tribunal de Justiça manteve a liminar da magistrada da primeira vara da Fazenda Pública, entendendo que a circunstância ainda era muito grave da pandemia, que as UTIs continuavam lotadas, que o índice de contaminação era elevadíssimo, e que voltar neste momento seria o mesmo que pretender ver novamente as UTIs lotadas, novamente a situação caótica que estava lá no final de fevereiro. E o governador, num total ato de desrespeito com essa decisão judicial, menos de 12 horas após esse julgamento, no dia seguinte, pegou a sua caneta de condão, como eu tenho chamado, e coloriu o mapa todo de vermelho, que até 12 horas atrás era preta a cor. E então, com isto, possibilitou um retorno artificial às aulas, porque as condições continuavam as mesmas, do dia para a noite não havia nenhum indicador que tivesse melhorado, e de lá para cá nós tentamos, tanto a nossa Associação Mães e Pais pela Democracia, como o CEPERS, o SIMPA e o SIMPRO, nós tentamos, no âmbito daquele mesmo processo, buscar uma decisão que declarasse nulo... Pai, pode ir pra mim? Filho, o pai tá numa live aqui. Coisas de live, né? Chega o pequeno, eu tô numa live agora, não posso. Então, disse que... Para, filho. Disse que... Desculpa, pessoal. Disse que, então... Nós dissemos, então, que aquele decreto tinha um desvio de finalidade, porque, inclusive, no mesmo dia em que o Leite fez esse decreto, deputados da base aliada fizeram uma verdadeira chantagem, dizendo que se o Leite não mudasse a cor da bandeira, eles não dariam apoio à PEC da privatização, que ia ser votada naquele dia. Isso tem áudios gravados do deputado Osterman e de outros, né? Então, usaram as crianças como uma moeda de troca. E a magistrada, então, da primeira vara, ela não apreciou o mérito desse pedido por entender que, naquele momento, naquele processo, não caberia a discussão de um novo decreto, e que, se as entidades quisessem, teriam que entrar com uma nova ação. Nós, por estratégia, já tínhamos preparado uma nova ação que foi impetrada pelo SIMPA. O SIMPA não fez essa petição nos próprios autos. E esta ação do SIMPA, então, a magistrada, sexta-feira passada, deu uma decisão dizendo que queria ouvir primeiro o prefeito Melo. Depois que passou o prazo, ela disse que esse processo não podia ser analisado por ela, porque teria que ser distribuído por sorteio e tal, e acabou indo para uma outra magistrada que disse, não, esse processo tem que ser julgado pela juíza da primeira vara, e aí instaurou-se um conflito negativo de competência. Ou seja, resumindo, ninguém está querendo julgar este abacaxi, né, que virou o tema da volta às aulas. E nós fomos muito prejudicados por um fato totalmente alheio a isso tudo, que foi aquele ataque dos hackers. Porque quando nós entramos com o pedido de anulação desse decreto do Leite, no mesmo dia houve o ataque dos hackers, e o nosso pedido não foi possível ser analisado, porque o processo era eletrônico, estava tudo parado, as aulas voltaram, e com a volta das aulas foi se consolidando uma situação e foi ficando cada vez mais difícil de se buscar a suspensão das aulas. Então, hoje, o cenário é este decreto que nós reputamos nulo,
que daqui a um pouco também já vai ser ultrapassado, porque já está entrando em vigor o novo modelo, né, do governo. Então, por hora, as aulas estão acontecendo, já está dando problema, né, professora Eleni? Já temos escolas em Caxias com 15 casos de contaminação, em outras cidades, depois a Eleni vai nos esclarecer isso. Então, por que nós pedimos o fechamento? Porque entendíamos que era expor os professores, os funcionários, os pais, os alunos a um risco de morte que não teria cabimento. E hoje, infelizmente, todos estamos expostos a este risco, porque ainda estamos com uma vacinação precária ainda, em termos de população. Felizmente, os municípios deram notícia de que vão começar a vacinação dos professores, coisa que o nosso governador não teve a coragem de fazer, né? Até mesmo os presidiários deram a sua vez para os professores, então, nesse estado, até os presidiários tratam o professor melhor do que o governador. Então, no primeiro momento, eu queria fazer esse relato aí da situação, fico à disposição. Obrigado, Júlio, muito obrigado, né? E já coloca na roda aí a questão do novo modelo, que é a ausência de modelo, né? Professora Cecília Farias, né? Por que as nossas escolas precisaram fechar e um debate hoje se elas precisam continuar fechadas ou não, enfim, a partir desse olhar do Simpro, o que tu trazes para nós, Cecília? Então, boa noite a todos, novamente, que estão aqui conosco, discutindo essa importante questão. Eu considero que a gente não pode esquecer a origem disso tudo. Nós tivemos um governo federal que fez pouco, que foi irresponsável, que não providenciou vacina, que debochou das pessoas que usavam máscaras, que considerava que o distanciamento social não era necessário e, inclusive, foi exemplo para uma parte da população que encontrou, né, na figura do presidente sem máscara, um modelo para si. Essas escolas não estão, na verdade, fechadas, mas deveriam muitas estar, porque não apresentam condições. Né? Nós temos, por exemplo, algumas escolas privadas de Porto Alegre, inclusive do interior do estado, porque o sindicato representa os professores do estado todo, que são escolas que não comportam o número de alunos que tem com a área que tem. Então, bom, é importante que as escolas estivessem fechadas. As escolas deveriam estar fechadas porque, de fato, nós estamos na bandeira preta. A alteração por decreto, por canetaço, de bandeira preta para bandeira vermelha, foi uma dos maiores problemas nos últimos tempos que eu vi em termos de um governador, de um representante de um estado importante como nós. Da noite para o dia, literalmente, a bandeira mudou. Para que ela mudou? Para poder atacar a liminar que tinha sido dada, né, na primeira vara da Fazenda, dizendo que, realmente, as escolas teriam que fechar. Claro, na escola privada, as coisas acontecem de uma forma diferente. A maioria das escolas privadas tem condições de cumprir os protocolos. Tem condições, não resta dúvida. No entanto, se fala muito das crianças e das dificuldades que as crianças têm de se infectarem, ainda bem, tá? Mas a gente tem que se dar conta que para cada criança que vai à escola, tem um professor, tem um porteiro, tem uma diretora, tem a pessoa que fica no bar, tem a pessoa que faz a limpeza, que são adultos que circulam, inclusive, no transporte coletivo. Mobilidade. A mobilidade é isso que é difícil, às vezes, de entender. Bom, mas eu acho que a pressão dos pais, né, que queriam que os filhos fossem para a escola, a própria pressão das crianças, né, que queriam voltar, porque tem mais dificuldade dessa questão das aulas remotas, tudo isso fez apressar muito.
O que aconteceu? A escola privada, que tem todas essas condições, foi, vamos dizer assim, muito sem condições de entender o que está acontecendo. Porque chamou todo mundo. Então, vocês imaginem esses professores todos circulando, esses pais circulando. Não foi uma nem duas vezes que nós vimos na frente das escolas os pais todos embolados. Não foi nenhuma nem duas vezes que nós vimos os alunos, inclusive os professores fotografaram e nos mandaram, os alunos numa aula parecida de educação física, todos embolados sem máscara. Aglomerados. Exatamente. E aí a gente diz, bom, a escola privada pode receber os alunos, mas precisa ter um controle em relação ao álcool gel, em relação à máscara, em relação ao distanciamento social. Porque senão não adianta. E mais, por que chamar todos os alunos ao mesmo tempo? Por que isso? Então, essa desorganização, ou essa questão assim muito afoita de iniciar as aulas, mesmo na escola privada, que tem condições sanitárias, na nossa opinião, foi um problema, e tem sido um problema muito sério. Na escola estadual, conforme o Júlio falou, e a professora provavelmente vai falar, tem já, sim, surtos, mas na escola privada, muito mais. Vocês imaginem, na escola pública, os alunos não estão indo com a mesma frequência que vão na privada. Não vão, podem observar. Já tem tudo isso? Bom, vocês imaginam que a gente está recebendo de turmas que tem que suspender, de professores que não podem ir à aula, enfim. O modelo que foi usado no Brasil, na nossa opinião, é um modelo muito errado. Essa questão do fecha, abre, nós, de fato, não fizemos um lockdown. E nós precisaríamos ter feito. E a outra, nós tivemos regras muito mais rígidas. Quando os patamares de contágio e morte estavam menores, do que agora que esse patamar está muito maior. Em tempos de bandeira vermelha não se tinha. Em tempos de bandeira vermelha não se tinha aula. Exato. E agora que tem preta transmutada de vermelha, aí tem aula. E no ensino privado, muito mais sério, viu? Porque os alunos estão indo quase todos os alunos. Nós ouvimos, inclusive, a informação de 95% dos alunos. Eu acho meio exagerado, mas, enfim, muitos alunos, e aí multiplica pelo professor, por mais 3 pessoas, por 5. Então, são essas pessoas que estão transitando e que estão completamente em risco, né? Por uma deficiência do nosso governo federal e do governo estadual também, que viu que alguns estados já estavam vacinando. A gente não entende muito como é que um governo não se mobiliza, não é? Considera que a educação é essencial e, ao mesmo tempo, não providencia a vacina. Então, é um pouco esse cenário que nós estamos encontrando na escola privada. Obrigado, Cecília, é isso, né? E nós vamos fazer esse debate da essencialidade, porque há uma distorção desse processo. Essencial é a vida e nós vamos repetir sempre isso. Professor Helenir, antes de repetir a pergunta para ti, ou para adequá-la, né, de por que as escolas estão fechadas ou fecharam, eu queria fazer algumas provocações. Eu sou professora, né, professora Helenir, e eu queria dizer, a escola estadual fechou porque os professores não gostam de trabalhar? As escolas estaduais fecharam porque o professor, como alguns denominam, são vagabundos, né? A escola está fechada, ou deveria ficar fechada, ou deveria abrir porque ela é igualzinha a um bar? Ela é igual a um shopping? Professor Helenir, por que as escolas estaduais fecharam em todos os momentos? Deixa eu colocar, então, primeiro a tua provocação, né? Eu não tenho dúvida, Vitalina, e eu acho que não só da escola particular, estadual, mas a particular e a municipal também. Se nós pudéssemos fazer uma enquete com os nossos colegas perguntando se queriam dar aulas presenciais ou remotas, eu não tenho dúvida que 100% das nossas categorias diria presencial. Querem voltar correndo para a escola com condições. Porque só queremos condição, é isso que a gente está dizendo.
Porque as aulas remotas estão fazendo os professores ultrapassarem e em muito a sua carga horária. Os professores hoje não têm mais na sua casa o seu refúgio particular. Ela se tornou um espaço público, onde os nossos alunos entram nas lives, no classroom, como aconteceu agora com o Júlio, né? Tu está dando aula, de repente vem um filho pedir alguma coisa. Então, o nosso espaço público, durante a pandemia, nosso espaço particular, durante a pandemia, virou público. E aqui nós também, né? Eu estou aqui segurando o cachorro para não latir, porque a gente está numa live. Então, eu não tenho dúvida que os professores gostariam todos, isso, um cenário de escola, de estar na escola dando aula presencial. Só que o momento não permite. Esse é o problema. O governador, como bem disse, o governador às vezes me dá a impressão, me lembra o menino birrento. Quando ele levou 3-0 no TJ, aí ele ficou bravo. Pegou o lápis de cor dele e pintou tudo de vermelho. Sem escutar ninguém. Recolheu todas as bandeiras e os brinquedinhos. Exato. E agora ele não quer dividir mais as bandeiras com ninguém. Vai guardar tudo na caixinha de brinquedo. Então, ele simplesmente fez sem ouvir absolutamente ninguém, nem o comitê da crise. Ele não ouviu os infectologistas, ele não ouviu a ciência. Ele só ouviu os deputados que fizeram a pressão, chantageando a mudar a bandeira ou não ter os votos para aquilo que também ele ama muito, que é privatizar os espaços públicos e as empresas públicas. Ele agiu muito mais para poder vender a Corsã, o Banrisul e a Procergs, do que realmente pensando na vida de todos, né? Porque aqui a gente não fala na vida só dos professores e funcionários, nós estamos falando da vida dos alunos, dos pais dos alunos, dos avós dos alunos, enfim, de toda a comunidade escolar. E aqui o doutor Armando, que eu quero saudar sempre, presença marcante nos espaços e que sempre a gente aprende muito com ele, quando ele fala da mobilidade. As pessoas só estão vendo os alunos dentro da sala de aula, mas não veem toda a mobilidade necessária para que ele esteja lá e que fará o vírus circular. E daí, às vezes, a gente vê, né, nos canais de televisão, as pessoas defendendo a volta das aulas presenciais em suas casas. Não estão sequer no estúdio da televisão, estão lá protegidos na sua casa. Então, há um discurso, né, de volta, um discurso pressionado pelo mercado, pressionado pelos interesses políticos, e não pensado como saúde. Não é pensado enquanto saúde para ninguém. Nós fizemos uma campanha, Vitalina, muito forte com a comunidade escolar de que não mandem seus filhos às escolas. E aqui eu quero agradecer publicamente as comunidades escolares das escolas estaduais. Não estão mandando as suas crianças. Nós temos escolas com 1.000 alunos que estão indo 12, nós temos salas de aula que não tem ninguém, nós temos salas de aula com 1 aluno, e mesmo assim, nós temos contaminação. Tivemos em Caxias do Sul, tivemos em 2 escolas em Portão, tivemos numa escola de Cachoeira, e estamos recebendo diariamente informes de escolas que estão aparecendo contaminações. E imagine, aqui eu quero dizer para a Cecília, muito pouca gente indo na escola. Agora, as escolas particulares que voltaram em maior número, eu vou dar um exemplo lá de Livramento, Santa Teresa tem uma contaminação enorme, e o Instituto Livramento já está pedindo para os pais que não mandem seus filhos com medo da contaminação também. Então, essa é uma realidade que está acontecendo. Aquilo que nós dizíamos, as escolas poderiam se tornar um foco de distribuição do Covid, a gente já está vendo acontecer. Agora, hoje entregamos um ofício para o governo do estado, exigindo a vacina, porque eu acho que a FAMURS e os municípios estão dando um exemplo de coragem,
não é autorizado, mas nós temos prefeitos que têm coragem nesse estado e que estão fazendo, sendo autorizado ou não. Eu acho que falta um pouco de coragem para o nosso governador também, para fazer com que a vacina chegue a todos os trabalhadores em educação. Não podemos pedir para as crianças, que às vezes nos perguntam, mas vocês não defendem a vacinação das crianças. É que ainda nós não temos uma vacina para menores de 18 anos, mas nós queremos a vacinação da comunidade escolar como um todo e os professores prioritariamente, juntamente com os funcionários de escola. Obrigada, Helenir. Vamos continuar nosso debate, né? E deixando aqui para reflexão, né? Será que as nossas vidas, as vidas das nossas comunidades escolares, trabalhadores em educação, elas são na cabeça de algum candidato a presidente ou pseudo candidato a presidente da República, moeda de troca? Então, vamos deixando aqui essa reflexão, vamos adiante nesse debate que está bem interessante. Quero mandar um abraço para a Doris, lá de Rio Grande, Doris, do Sinterg de Rio Grande, a Denise Pinho, o Aldair, que está aqui conosco, né? O nosso presidente, mais uma vez, dando um recado aqui, Leite, para ter esse comportamento em relação à pandemia e querer ser presidente, já tem o Bolsonaro, né? E a gente diz aqui sempre, nós dizemos, fora Bolsonaro. Andréa Nunes, também lá do CEPER de Rio Grande, está aqui conosco, Helenir. Então, nós vamos saudando e lembrando sempre, é muito importante que esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele chegue nos diversos espaços. Então, é muito importante que tu que estás acompanhando, curta, compartilhe, comente, é isso que movimenta e faz a gente romper essa blindagem aí que não deixa nós fazermos um debate, muitas vezes, mais aprofundado. Vai lá, curte, compartilha, comenta e manda as perguntas aqui, manda comentários e a gente vai trocando ideias, vai fazendo esse debate bacana aqui. E para a gente retomar, para a gente continuar, nós vamos entrar aí num debate. A Helenir traz com muita propriedade, a professora Helenir e a professora Cecília, né, a questão das condições. E o doutor Armando também já falou um pouco disso e vai ter oportunidade de falar de novo, tá, doutor Armando? Mas eu queria começar agora com a Cecília. Professora Cecília, olhando do ponto de vista do Simpro, do colegiado, dos trabalhadores da educação, da iniciativa das escolas privadas, quais são as condições hoje, né, hoje que nós precisávamos ter e que nós estamos em busca, reivindicando e construindo para que, superando também as questões aqui que o doutor Armando trouxe para nós pudéssemos construir a partir dos gestores, a partir do poder público, para poder retornar a uma normalidade. E aí, quando eu falo retornar a uma normalidade, Júlio, Helenir, doutor Armando, não falo só da questão de enfrentamento à pandemia, porque eu já estou pensando lá na frente. Eu falo de condições pedagógicas também, eu falo de evasão, eu falo de fome, eu falo de uma série de questões que nós precisamos enxergar nesse contexto. Também o acesso a uma série de tecnologias e de condições, porque eu sou professora da escola pública, nós já perdemos muitos nesse caminho e estamos atrás. Então, professora Cecília, quais são as condições que nós precisamos reivindicar e construir de forma coletiva, para que nós possamos, em condições adequadas, retornar, que condições são essas do nosso contexto, no nosso entorno? Liga o teu microfone para nós, Cecília. Eu acredito que seja vacina e vacina. No momento atual, em que muitos municípios, né, e estados já estão vacinando seus professores, é fundamental que o Rio Grande do Sul também o faça, através dos municípios, não é? Hoje mesmo estava ouvindo um programa de rádio em que existia todo esse cuidado, mas tem algum problema jurídico e tal. Eu acho até que tem. Mas diante de uma pandemia e diante dessas condições que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, é necessário usar. No sentido de que as pessoas que trabalham nas escolas, não é? Os alunos, enfim, tenham mais segurança. E essa segurança, para mim, agora é vacina. Não é uma questão de passar à frente de ninguém, mas eu considero que, junto com os grupos prioritários, para e passo, é possível vacinar os professores. Claro que é. Porque, veja bem, eu quero insistir nisso.
Houve todo um movimento para considerar a educação como atividade essencial. Quantas vezes nós lutamos por isso, hein, Elenir? Que a educação fosse considerada como essencial e tal. Nunca houve nenhuma movimentação. Na hora que tem uma pandemia e que as atividades essenciais devem trabalhar, então aí se considera, né, através de lei, que passou pela Assembleia Legislativa, a educação uma atividade essencial. Né? Também podemos fazer referência à escola, ao estudo domiciliar. Querem o estudo domiciliar. Tá, mas e agora? Nós não queremos o estudo domiciliar. E nós não queremos também as aulas remotas. O que nós queremos são condições para que os professores possam trabalhar. Segundo, testagem. Tem que ter testagem. Nós tivemos aí um início de testagem, acho que na rede municipal, mas eu não sei como é que está isso. Na escola privada não existe testagem. Né? Terceira coisa, alternância dos grupos. Não precisa de todos os alunos para a escola ao mesmo tempo. E eu sei que algumas escolas privadas estão fazendo isso. Né? Alguns ficam online e outros vão no presencial. E a outra questão é o acompanhamento do uso dos CPIs, do cumprimento dos protocolos, porque não adianta dizer que tem que passar álcool gel na mão, que tem que usar máscara, se não tem um acompanhamento nas escolas de que isso está acontecendo. É o que nós temos ouvido, tem sido muito demandado pelos professores, olha, lá não acontece isso. Existe toda uma ideia de que, tem álcool em gel, é distanciado, as pessoas estão em distanciamento, mas, de fato, lá dentro da escola não acontece isso. E eu acho fundamental, encerrando aqui essa parte, eu acho fundamental que haja essas condições. Porque os professores não aguentam mais. A Elenir tem razão. A escola é a sala do professor. A escola é, às vezes, o quarto do professor, porque na sala já tem um filho e no outro quarto já tem outro. A sala, às vezes, é um local muito insípido ainda, né? Muito, enfim, inadequado para isso. Então, não existe mais aquela fachada da escola. A fachada da escola agora é a casa do professor. E o professor é demandado pelos alunos, por WhatsApp, a todo momento. Pela direção, pelos pais também. Mas o fulano, o meu filho não entendeu muito, eu queria ajudar e tal. Olha, tem sido um estresse. Nós temos lá no sindicato, o Núcleo de Apoio ao Professor, o NAP, que atende professores em sofrimento. Vocês não podem imaginar o que chega para nós, o que tem entrado em contato no NAP, né? Eu coordeno esse núcleo, o que tem entrado, né, de demandas de professores que estão no limite, que não conseguem mais, porque é muito mais trabalhoso, muito mais complexa a aula remota. Por isso que a gente gostaria muito, assim, e vai fazer todo o esforço, não é só gostar, mas fazer todo o esforço para que essas condições que foram arroladas, que elas realmente aconteçam. Obrigada, Cecília, né, trazendo aí. E agora nós vamos ouvir o doutor Armando Denegre, né, e já fazendo algumas provocações também, doutor Armando. As escolas fecharam pela primeira vez totalmente, né, 18 de março de 2020. As condições, nós não, sem especificar a questão, eu particularmente, a questão dos vírus, da curva, enfim, mas olhando para a minha escola, as condições que eu defendia lá, que era álcool gel, dispenser, enfim, elas são as mesmas necessidades hoje, em março de 2021, ou nós já conhecemos para saber que nós precisamos trabalhar com o conceito de ventilação, com o conceito imprescindível de vacinação, de testagem, de busca ativa, enfim. Nós precisamos construir condições, porque nós não estamos dizendo com isso que nós temos que todos voltar amanhã, não é isso. Existe uma forçação na volta, a gente está disputando, os sindicatos trazem aqui, o Júlio também, mas as condições para serem construídas, doutor Armando, que do seu olhar, do seu lugar de fala, o que o senhor traz para nós aí? Bem, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que tentar
utilizar o potencial de toda essa situação para recolocar algumas questões que nós perdemos ao longo da história, né? Quer dizer, não é só a circunstância da pandemia, é também o grau de exigência que nós temos que ter em relação ao próprio ambiente escolar de forma geral, mesmo que a pandemia não estivesse entre nós nesse momento. Eu citei em vários debates, e uma coisa que me impressionou muito no período que estudei na Suécia, é que as escolas na Suécia têm um tratamento de ser um ambiente do tipo industrial. Em que sentido? No sentido de ter condições muito estritas, né, na sua construção, na acústica, nas salas, por exemplo, no grau de conforto térmico, na questão ergonômica, né, dos espaços, dos móveis, né, enfim. Ou seja, todo um tratamento de condições que faz com que uma sala de aula não seja só um salão qualquer, é uma sala de aula, certo? E ela tem exigências muito estritas, né? Os espaços de circulação, os espaços de lazer, né, das crianças no recreio, tudo tem um desenho, uma proteção, né, para evitar acidentes, evitar desgaste dos trabalhadores da educação, etc. Isso foi uma conquista dos educadores na Suécia, né, que conseguiram criar esses padrões de referência, né, de conforto e proteção. Em muitos países, há muitos anos, os períodos de maior circulação viral, os períodos, né, em que, sobretudo, em climas onde há um inverno pronunciado, ou um aumento por estações de problemas respiratórios e tal, o uso de máscaras, inclusive, é parte, né, desses equipamentos do ambiente educativo, né? De maneira que há uma preocupação, né, no sentido da proteção dos trabalhadores da educação, mas também das próprias crianças e familiares, e há, portanto, uma ênfase muito grande nesse tipo de abordagem, de organização. Eu acho que as condições que a gente precisa para voltar às aulas, que elas se referem, portanto, a dimensões internas e externas à escola. Eu acho que está muito claro, por todas as falas, que nós só podemos voltar com segurança, e as evidências estão aí, né, no surgimento de casos, né, de surtos dentro das escolas, nós só podemos voltar a ter atividades presenciais nas escolas e em outros ambientes quando, de fato, a circulação do vírus na comunidade estiver controlada, certo? E isso nós temos hoje duas grandes medidas, que são indissociáveis, elas têm que vir juntas, né? Que é a expansão, né, e a cobertura efetiva da vacinação, a imunização adquirida por vacinação, conjuntamente com a observação permanente de certas regras de distanciamento, de uso de máscara, de higienização e tal, porque nós vamos ter que manter isso, né? Quer dizer, inclusive eu me preocupo às vezes da gente criar uma espécie de perspectiva mágica em que eu estou vacinado e agora acabou o problema. Não há nenhuma evidência de segurança sobre isso. Nós, doutor, isso é muito importante claro que a gente possa. Porque mesmo os países que tiveram um desempenho agora importante, porque vacinaram em curto espaço de tempo grande parte da população, que é o caso de Israel, que é o caso da Inglaterra, e mesmo nos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos, obviamente, é um desafio em escala maior e tudo, mas houve uma redução significativa de casos, né, de hospitalizações e mortes pela vacinação. Mas a persistência da circulação do vírus faz com que seja necessário manter, né, também as medidas de distanciamento, certo? Então, vamos dizer que a gente chegasse numa condição ideal, que nos próximos 5 a 6 meses, que é o tempo que eu calculo para a gente ter uma vacinação de cobertura efetiva, nós chegássemos nesse ponto e assumíssemos que já podemos voltar sem maiores medidas de proteção. Isso seria muito perigoso, né? Porque vocês sabem que nós estamos enfrentando um problema aqui no Brasil, também na Índia, na África do Sul, em outros lugares, de uma circulação intensa do vírus, que o vírus foi mudando, certo? Então, a qualquer momento, a vacinação que induza uma imunização adquirida, né, para determinado perfil de vírus pode deixar de ser efetiva. Nós vamos ter que, portanto, manter precaução, manter cuidado nesse processo. Então, as medidas que nós precisamos são mistas, né? Primeiro, reiterar para a sociedade a necessidade do distanciamento protetor, das medidas, né, protetoras, do uso da máscara adequada, do correto uso das máscaras e tal, né? Por outro lado, reivindicar uma coisa que nós estamos reivindicando desde o início, né, da pandemia, que é, precisamos testar, precisamos identificar se os casos suspeitos de fato são Covid, identificar os contatos, né?
isolá-los, manter os 14 dias ou mais até negativar o potencial de transmissão desses casos, controlar, portanto, a circulação. Quer dizer, essas são medidas de saúde pública que antecedem a própria vacinação, né? Que são medidas que, se a gente tivesse mantido adequadamente, não nos precipitado, como foi no Rio Grande do Sul, a querer voltar de qualquer maneira, nós teríamos tido um número muito menor de mortes, certo? Ou seja, me dói muito a gente ter hoje no estado do Rio Grande do Sul um nível de mortalidade por população que nos colocaria, se fôssemos nós um país, entre os países de maior mortalidade no mundo, certo? Isso depois que nós tivemos uma posição muito favorável. Eu me lembro no início de dezembro, nós tínhamos aí em torno de 60 mortes por milhão e tal. Hoje nós temos mais de 2.300 mortes por milhão de habitantes. Quer dizer, uma coisa absurda. A gente saiu arrastando um número enorme de pessoas mortas, né, que não deveria ter acontecido. E da mesma maneira o número de casos de pessoas que não morreram, mas vão ter problemas permanentes de saúde, enfim, toda a tragédia que isso significa. Então, as condições de controle, né, da circulação do vírus, mediante imunização, e eu quero insistir nessa ideia, seria lamentável que hoje, né, em maio de 2021, nós que estamos há mais de 14 meses, né, nesse processo pandêmico, nos faltando 5 a 6 meses para chegar num patamar de proteção por imunização, nós resolvêssemos voltar e sacrificar nesse período mais vidas, num tempo que é mensurável, num tempo projetável, certo? Quer dizer, o velho adágio esse popular de nadar e morrer na praia, não tem sentido isso, certo? Então essa coisa insana, porque não tem outra explicação, né? Primeiro o oportunismo político, essa coisa de mudar a regra no meio do caminho, sabe, pega tão mal isso, quer dizer, uma coisa de realmente não aceitar a decisão da justiça, mas mais do que isso, não aceitar a racionalidade que caracteriza uma medida que é uma medida de precaução, certo? Eu acho que o que a justiça fez foi acolher um princípio de precaução. Não estão dadas as garantias de segurança, então por que nós vamos expor a população a essa possibilidade de morte e adoecimento? Não tem sentido. E aí mudam-se as regras para acomodar, né? E como vocês bem colocaram, toda a disputa histórica sobre a essencialidade da educação e tal, hoje utilizar de forma também oportunista, né? Simplesmente para provocar um novo enquadramento. Quer dizer, é absurdo isso, não tem explicação. Isso vai entrar lá na história da nossa sociedade como um momento lamentável, certo? Lamentável. Então, quais são as condições para poder voltar, para fechar um pouco o meu raciocínio? Em primeiro lugar, nós não voltamos, não é como se nós tivéssemos interrompido uma atividade e voltássemos no mesmo ponto, certo? Inclusive esse desgaste relatado agora dos trabalhadores da educação, do trabalho remoto, né, e tudo. O aprendizado dos alunos, há defasagens, né? Eu estava acompanhando essa semana passada um debate internacional sobre isso. Não é que o aprendizado interrompeu aqui e eu volto agora no mesmo ponto. O processo de aprendizado é uma espiral, né, ascendente. Então, quando eu interrompo um processo, antes que ele culmine, o aprendizado tende a se perder, a se deteriorar, ele retrocede em muitos aspectos, né? O foco era o ensino de matemáticas, e a preocupação sobre isso, né, e tal. Então, como é que a gente voltaria, né, a essa atividade, conscientes de que o processo educativo vai ter que ganhar uma outra intensidade. E aí eu queria levantar uma questão que me parece que é uma dívida histórica também. O acesso aos meios, né, informáticos, de comunicação, meios digitais, é uma tremenda brecha na nossa sociedade, não é mesmo? Nós temos crianças que nascem com todos os recursos disponíveis desde o início, desde a primeira infância e tal. E isso tem reconhecidamente um fator de estimulação, né, cognitiva, de aprendizagem, etc. E nós temos toda uma outra parcela, lamentavelmente uma grande parcela da nossa infância, que não tem acesso a isso. Não era justamente o momento, por conta da circunstância da pandemia, mas também pensando numa retomada de aceleração dos processos, né, de aprendizado, de fortalecer isso. Como é que o governo estadual, que o governo federal, que os governos municipais não colocam na sua agenda essa necessidade de retomar o processo educativo num outro patamar, criando outras condições também para o trabalho, né, em educação
com respeito a esses recursos, essas possibilidades? Por que não usar os meios de comunicação, que são uma concessão do Estado, rádio, televisão, para também colocar pautas educativas impregnando o espaço social dessa recuperação, dessa estimulação, dessa forma de evitar a evasão, mas também de estimular um processo de aprendizado significativo sobre o que está acontecendo e tal. Me parece que esses também são desafios importantes. Então, vejam que o leque é muito grande. Velhas reivindicações do controle da circulação, da testagem, da proteção, a introdução da vacinação efetiva, e o tempo para conseguir isso, não sacrificando mais nenhuma vida até conseguir isso, e todo um processo inerente às condições estruturais das escolas, do trabalho em educação e dos meios para poder retomar a educação com uma outra intensidade, quiçá com um outro horizonte, a partir dessa experiência tão complexa. E saber algo que é muito importante que vocês tenham em mente, que é a tônica do debate internacional hoje. Hoje nós já estamos discutindo, ao mesmo tempo que do esforço sobre controlar essa pandemia, o que já ocupa a nossa agenda internacional hoje na saúde é como enfrentar a próxima pandemia. Porque ela virá, é inevitável, certo? E eu espero que não seja pior que esta, embora muitos digam que tende a ser pior que esta, principalmente pelo processo descontrolado de seleção de vírus que está acontecendo. Então, nós temos que estar preparados também, como disciplina social, como solidariedade social, Fundamental nesse momento pensar as formas solidárias de proteção social, de não haver desproteção econômica, de não haver desproteção da condição de vida das pessoas, tudo isso que o Estado brasileiro, em geral, lamentavelmente, não fez, certo? E que é a sua obrigação. O Estado não é uma agência humanitária que dá alguma ajuda de custo, que dá, eventualmente, algum apoio. O Estado tem o dever de garantir dos direitos, da totalidade dos direitos. E o direito à educação não pode ser separado do direito à saúde, do direito à vida, do direito à proteção social de forma geral, que são direitos todos interligados e que precisam ser reivindicados dessa maneira. E eu venho dizendo, e concluo aqui, há bastante tempo, desde o meados do ano passado, dizia, olha, tem duas frentes emblemáticas nessa disputa em torno ao que queremos ser como sociedade e como Estado no Brasil, que é a disputa gerada pela própria saúde como setor e a disputa gerada pela educação. Certo? Essas são as áreas de maior peso, simbólico e prático nessa formatação do futuro, a partir do enfrentamento do presente. Então, eu acho que continua tendo uma grande responsabilidade, desses setores em termos históricos, do que podem apresentar como agendas. Não é simplesmente abre ou fecha a escola, volta ou não. O que está em disputa é mais do que isso, E eu acho que, nesse sentido, a dignidade dos trabalhadores da educação, da saúde, também aqui, chamando também ao valor, a essa mobilização dos pais e mães em torno ao processo educativo, me parece que é muito promissor como um potencial que desdobra um outro olhar sobre o que esperamos da sociedade em que vivemos. É isso. Obrigado. Obrigado, doutor Armando. Já passando de pronto para... Quer dizer, não vou passar de pronto ainda para ele, nem para o Júlio, quero deixar um registro aqui. Quando nós estamos falando do retorno, e a CUT faz essa provocação aqui aos nossos convidados, nós estamos falando do retorno com presencialidade, mas também pegando o gancho do doutor Armando, nós não estamos falando de um retorno com presencialidade como se nós estivéssemos estacionados e estanque lá em 18 de março de 2020. A educação pública e privada, ela continuou, os trabalhadores de educação, os pais, as comunidades continuaram envolvidas no processo educativo. Então, é a partir do trabalho online que nós precisamos olhar o que está acontecendo e as consequências de uma pandemia para que a educação possa cumprir o seu papel, porque nós estamos vivendo uma crise sanitária, pandemia, uma crise política, sem planejamento e sem coordenação esse país, pelo menos para o projeto que garante os direitos, e também uma crise econômica que traz a fome para a mesa. Evasão, fome e violência. Professor Helenir, quais são as condições que nós precisamos construir, olhando? Nós não paramos, nós continuamos. Agora é preciso fazer essa transição no momento adequado. Com que condições nós vamos lutar e conquistar? Bom, em primeiro lugar, eu quero concordar com a Cecília, Primeiro, vacina. Segundo, vacina. Terceiro, vacina.
Quarto, testagem, porque é importante, né, vacinar os professores e os funcionários, mas nós temos que ter testagem da comunidade, principalmente dos nossos alunos, que não estarão vacinados. Eu tenho sempre uma preocupação, e sou um pouco chata, inclusive, em relação a isso. Me preocupa os assintomáticos. Porque, gente, o que a escola oferece? Álcool gel e medir a febre. Mas quem é assintomático não vai ter febre, não vai ter sintomas, o próprio nome já diz, e essa pessoa poderá contaminar outros, né? E fazer com que aconteça realmente um surto dentro da escola. Nós temos que pensar também naqueles alunos que vêm à escola como espaço de alimentação. Então, é necessário também, enquanto não voltarmos, enquanto estiver a pandemia, enquanto os pais quiserem proteger os seus filhos, porque é isso que na escola pública a gente sente que os pais estão fazendo, mas tem a fome. Então, nós, inclusive, já propusemos, tiramos isso nas nossas deliberações, e aquele dinheiro que vem para a merenda escolar seja ofertada, né, através de bolsa, de sacolas econômicas para aquelas famílias mais carentes, para que eles possam sobreviver também neste momento de pandemia. Nós tivemos a aprovação de uma lei que abria a possibilidade da internet para todos, e que o Bolsonaro vetou, que seria aquilo que o doutor Armando colocou, né, de pensarmos também, porque também a internet, eu acho que ela veio para ficar. Os nossos alunos estão hoje aprendendo, entrando neste mundo digital, aqueles poucos que têm condições, mas deveria ser ofertadas as mesmas condições para todos, porque isso, se veio para ficar, nós temos que dar o mínimo de igualdade, de oportunidade a todos. Nós temos nas escolas, Vitalina, os COIs, onde diz ali no papel todas as providências tomadas para que a escola possa atender os alunos. Mas qual é a fala das direções? Gente, é impossível fazer tudo. Então, a gente faz uma parte dos protocolos. As escolas não têm condições de cumprir todos os protocolos. O que a gente tem orientado as nossas escolas? Se tu não cumprir todos os protocolos, não abre. Nós continuamos tendo escolas, por exemplo, que não têm ventilação adequada. Nós continuamos tendo escola que só tem uma porta de entrada, e muitas escolas, né, onde os protocolos dizem tu sai por uma, entra por uma e sai por outra. Bom, quem entrar na escola nunca mais vai sair, porque não tem a de saída. É a mesma. E muitas vezes espaços apertados, no próprio corredor, tu não tem como manter o distanciamento. Nós não temos servidores necessários em cada escola. E uma coisa básica que eu penso, banheiro, Vitalina. Banheiro e refeitório. Cada vez que um aluno fosse ao banheiro, ele deveria ser higienizado. Isto é mentira que está acontecendo nas escolas. Não sei nas particulares, nas públicas não. Não há pessoa suficiente para fazer este trabalho. E tem uma fotografia que está lá no site da Secretaria de Educação que eu acho muito emblemática. A secretária foi visitar uma escola e ela está conversando com um aluno. E atrás dela tem 3 adolescentes sentados juntinhos no banco, todos com a máscara no pescoço. Está lá no site do governo, que quer que a gente volte, e que diz que tem toda a segurança, que tudo é tranquilo. Então, a própria fotografia da visita da secretária mostra uma realidade que eles, eu não digo que desconheço, eles fazem de conta que não se deram conta, exatamente para manter as escolas abertas a qualquer custo. A qualquer custo para agradar o mercado, porque poderão deixar os seus filhos para ir trabalhar. O que eles não dizem também, como ensino híbrido, as crianças irão uma semana na escola e na outra ficarão em casa, não vai resolver o problema dos pais que não têm com quem deixar as crianças. Resolve uma semana e na outra semana não está resolvido. Isso não é dito para os pais. E a outra coisa que a gente questiona, Vitalina, é os pais terem que assinar um termo de compromisso
Como os pais, se os alunos ficarem doentes, o governo não tem nada a ver com isso. O pai que é o responsável porque mandou para a escola. Elenir, e para eu deixar a criança na escola, eu preciso assinar um termo de compromisso, mas se a escola é segura, por que eu preciso assinar um termo de compromisso? Não, porque o governador não assina esse termo de compromisso. O governador poderia assumir, né? Assinar um termo de compromisso dizendo que todo aluno que vai para a escola pública não será contaminado. Esse é o compromisso dele. Só que a gente sabe que aquilo que está no papel é uma coisa, a realidade é outra. Nós temos, mesmo dentro das escolas estaduais, diferentes categorias de escola. Nós temos escolas que ainda estão esperando ser reconstruídas, e aqui em Gravataí, na tua terra, nós temos uma escola que caiu o teto. Até hoje não foi reconstruída ainda, mas está apta a receber os alunos. E daí eu quero concordar com o doutor Armando, que mesmo passado esta pandemia, algumas coisas eu acho que não sairão mais do nosso cotidiano. Como em relação à máscara, eu tenho medo, porque no ano que vem, provavelmente, a gente tenha que ter vacina de novo, né? Para nós vacinarmos. Que a pandemia não morre com a vacina agora, deve ter. Será que o governo federal finalmente vai ser responsável e já está comprando as vacinas este ano para o ano que vem? Ou será que vai acontecer a mesma coisa? Eu, por exemplo, deveria ter tomado a segunda dose da Coronavac no dia 28 de abril. Ainda não consegui tomar, porque não previram. Né? Já fico até com medo, doutor Armando, será que não vai passar o efeito da primeira dose quando eu tiver que tomar a segunda? A gente tem essas incertezas, inclusive, né? E temos que continuar. Eu não tenho dúvida, Vitalina. Esse debate, e eu acho que agora é com os pais. Esse debate muito sério com os pais, muito transparente, para que os pais continuem cuidando dos seus filhos, não mandando para a escola, porque a escola não é segura. Nós somos obrigados a ir, porque a nossa mantenedora nos chama. Agora, os pais que não precisam mandar os seus filhos, cuidem dos seus filhos. A escola, infelizmente, não está preparada para conter essa pandemia. Júlio, nesse segundo bloco, tu está fechando esse segundo bloco, ficou agora nas tuas mãos esse debate, né? Pais, como é que condições a gente vai construindo e reivindicando. E mais uma vez a gente registra o nosso reconhecimento à Associação de Mães e Pais pela Democracia, pela parceria de luta, né, pela solidariedade na luta, mas que condições do olhar do pai nós precisamos construir nessas escolas, para que ao deixar os filhos de vocês lá e nós acolhermos, de fato estejamos seguros, colocando vacina, vacina e vacina, testagem, testagem, testagem. Para ti, Júlio. Olha, Vitalina, eu acho que tudo que foi dito aqui, começando pela Cecília e terminando pela Elenir, fecha praticamente todos os aspectos que a gente vem debatendo a respeito do que é necessário para uma volta segura. Porque uma coisa precisa ser restabelecida. Quem sempre defendeu que lugar de criança na escola não é esse movimento aí de almofadinhas nas suas caminhonetes importadas. Quem sempre defendeu que lugar de criança é na escola é o CEPERS, é o Simpro, são as entidades civis. Eu nunca vi tanta gente preocupada com a educação pública como na véspera da abertura do julgamento lá, trazendo como retórica os problemas dos vulneráveis, que não vão ter com quem ficar, que isso, que aquilo. Eu duvido que esse movimento Lugar de Criança é na Escola, agora que as escolas particulares estão abertas, ele faça qualquer movimento em defesa da educação pública. Eu não vejo esse movimento fazendo carreata lá, pedindo que o Estado faça não só um diagnóstico dos problemas existentes na escola pública, mas que solucione os problemas, porque a secretária da Educação não teve nem vergonha de, numa rádio estadual aqui, dizer, eu peço a ajuda dos ouvintes para que nos indiquem os problemas das escolas para que a gente possa solucionar. Quer dizer que depois de 14 meses de pandemia, o Estado sequer tem um diagnóstico dos problemas das escolas, que dirá uma solução. Então, a essencialidade
da educação é uma peça de ficção para o governo do Estado, porque se fosse levado a sério, o governo do Estado teria um plano de contingência para resolver os problemas de ventilação das escolas. O município de Porto Alegre teria resolvido o problema das escolas que só tem basculantes. Nós temos escolas sem banheiro, nós temos escolas sem água encanada. Quer dizer, eu participei de algumas lives ao decorrer dessas últimas semanas, promovidas por diretores de escolas, Uruguaiana, Santa Maria, Alegrete, em que a gente foi convidado a conversar com a comunidade escolar. E foi uma conversa muito rica, em torno de 100 pessoas mais ou menos envolvidas em cada uma, de pais, alunos, professores, em que a gente pedia isso que a Helenira acabou de pedir. Não mandem seus filhos para a escola. A escola, nesse momento, não é segura, porque ela não está isolada, ela está num contexto social, tu tem que pegar o ônibus, tem que pegar isso. Vários pais perguntaram com medo, se eu assinar esse documento e meu filho ficar contaminado lá, eu posso ser processado? Olha que absurdo que esse governador está fazendo com as pessoas. Eu disse, não, quem tem que ser processado é este filhote de genocida, que está querendo mandar as crianças para a escola para atender interesses outros que não o da educação. Então, o professor nesse período foi muito maltratado, né? Vocês já disseram aqui, eu quero deixar o meu depoimento. Eu acho que tem um meme que ilustra muito bem isso, vocês já devem ter recebido no WhatsApp, uma gravação, né, de um sujeito que teria clonado o WhatsApp de uma professora, e aí ele vai no grupo da escola e diz assim, pelo amor de Deus, eu vou devolver isso aqui, não para de chegar a mensagem, é pai me reclamando, é a diretora de madrugada pedindo se eu já preparei o áudio para outro dia, para não sei o quê. O bandido estava arrependidíssimo de ter clonado o WhatsApp da professora porque ele era demandado demais. E a Helenir foi covardemente atacada na Rádio Guaíba por aquele pseudo-jornalista Guilherme Baumbach, como se os professores estivessem de férias na praia. Então, nós precisamos restabelecer a verdade. Quem lutou sempre pela educação de qualidade, seja ela no âmbito público ou privado, não foram estes que hoje estão pedindo as voltas às aulas. A volta às aulas agora tem muito mais a ver com uma pressão econômica, porque escolas temem fechar, etc., do que propriamente com a educação em si. Nós sempre defendemos que o lugar de criança é na escola, mas neste momento não. Então, para responder objetivamente, o que nós queremos? Nós queremos que haja índices toleráveis, se é que se pode dizer assim, né, de contaminação, que hoje continua muito elevado, a vacinação, que é essencial, os protocolos devem ser revisados, né, eu não vou aqui me atrever a entrar na seara do Dr. Denegre, mas já ouvi vários especialistas dizendo que os protocolos são de agosto do ano passado e que não levam em conta as novas cepas e outras variantes, então há necessidade de revisão dos protocolos. Os EPIs, né, a secretária de Educação usa máscara PFF2 quando ela vai visitar as escolas. No entanto, manda uma máscara que é quase um guardanapo. Então, há que se ter EPIs de qualidade, há que se ter testagem, há que se ter vacinação, há que se ter local adequado, arejado, e, sobretudo, que os COIs estejam funcionando, porque mesmo na escola particular, né, professora Cecília, a gente sabe, principalmente nas turmas de educação infantil e primeiro e segundo ano, que o protocolo é uma coisa muito difícil. Eu recebi um depoimento de uma mãe que disse que o filho está assistindo aula online e como ele não se adapta bem com fone de ouvido, ela acaba assistindo junto à aula por tabela, porque ela trabalha no computador ao lado. E ela diz que passa a manhã inteira ouvindo a professora, fulaninho, bota a máscara, Beltraninho, não pode sair da tua cadeira. Então, quer dizer, os protocolos, pelo menos para a faixa etária mais baixa, são muito difíceis de ser cumpridos. Então, neste momento, a volta, ao nosso ver, ela é de altíssimo risco. Infelizmente, já estamos vendo resultados disso, né? E se não mudar, né, a tendência é que cada vez aumentem mais esses surtos. Eu queria trazer uma informação também, que vocês já devem ter visto, que o prefeito Sebastião Melo ainda não se encorajou, como seus colegas,
a deflagrar a vacinação para os professores. E a notícia que saiu no GZH agora é que o prefeito Sebastião Melo vai definir a vacinação dos professores após a audiência de conciliação que nós teremos na sexta-feira, né, Elenir e Cecília? Porque há uma mediação, o doutor Armando Denegri teve na última audiência lá nos abrilhantando com seus ensinamentos, vários cientistas falaram naquela audiência, e nós vamos ter mais uma rodada dessa mediação lá no judiciário, e o prefeito Sebastião Melo disse que se naquela audiência for autorizado, então ele vai vacinar. Quer dizer, ele precisa ter uma autorização, eu não sei quem vai autorizar, eu vou autorizá-lo, se ele perguntar para mim, né? A Elenir também vai autorizar, a Cecília também vai autorizar, porque aquela é uma audiência de mediação, não tem um juiz que decida lá pela autorização. Ele que tenha a coragem de fazer o que um gestor público tem que fazer, enfrentar a pandemia. Eu até estranho, porque eu lembro do vice-prefeito Sebastião Melo, que foi um cara muito presente naquela tempestade que nós tivemos na cidade, caiu isso, caiu aquilo, ele botou o capacete, foi para a rua, enfrentou aquela crise e tal. Eu achei interessante. Agora, na pandemia, ele não quer enfrentar, quer passar para quem essa responsabilidade? O governador já lavou as mãos. O governador lavou as mãos e com os prefeitos. De trazer a cloroquina para Porto Alegre, ele não foi pedir autorização para ninguém, né? Me parece que foi isso. Assim, eu não sou moradora de Porto Alegre, mas eu acompanho. Mas agora, não sei, Vitalina, parece que não existe mais arquivo nenhum em Facebook, em nada. O pessoal anda apagando tudo que é relativo à cloroquina, né? Parece que ninguém mais defendeu a cloroquina. Será que é porque é uma CPI, né? Deve ser por isso. Então, eu queria só fazer esse resgate, né? Em respeito ao CEPERS, ao Simpro e várias entidades que militam a vida inteira em defesa de uma educação de qualidade, que a gente não caia nessa armadilha, né? Esse grupo que veio agora defender a educação com pompas e que até ontem estavam lá na Assembleia Legislativa querendo aprovar o PL da homeschooling. Então, naquele momento não existia o problema da vulnerabilidade, da escola ser o último reduto para denúncias de abusos, todas as questões que nós sempre defendemos para não aprovar o PL da homeschooling, eles vieram com essa churumela para a volta das aulas presenciais. E diga-se, em nenhum momento se suspenderam as aulas, né? Os professores têm trabalhado, né, o dobro da sua jornada para poder dar aula. E o Estado, infelizmente, não faz a sua parte, né? Porque os mais vulneráveis deveriam estar tendo internet, computador, tem projetos para isso, e não estão fazendo. Obrigado, Júlio. Então, nós vamos nos encaminhando, gurias, e o doutor Armando está voltando aí, e guri, nesse momento, nós vamos nos encaminhando para o final desta live. Já estou deixando aqui uma reivindicação para a nossa direção ali, que a gente possa fazer um ciclo de debates e aprofundando cada um desses temas trazidos aqui, que são de extrema relevância, e a gente precisa aprofundar e precisa, através das mídias alternativas, poder fazer chegar aos nossos colegas professores, à comunidade escolar, aos pais, aos funcionários de escola, enfim, à sociedade. A gente precisa, né, construir a narrativa adequada, que é a narrativa que preserva vidas. E para isso é preciso discutir. Não tem um programa de vacinação sério nesse país, e tem um responsável por isso. Mas nos encaminhando para a finaleira, gurias e guris, o doutor Armando já voltou aqui também conosco, eu queria deixar 2 minutinhos aí para vocês fazerem uma consideração, as considerações finais, um recado, enfim, mas não como um encerramento de live, deixar pendurado aí, porque a gente, nesse grupo aqui, é um grupo potente, né? Nós vamos voltar a discutir, já vou lá fazer a defesa de que a gente possa dar continuidade. Que vocês possam se despedir, possam deixar um recado aí para os pares de vocês, para a nossa sociedade, sabendo que nós vamos voltar e nós vamos continuar esse debate. Nós não vamos voltar porque nós nunca saímos desse debate. O Júlio está correto. Nós sempre aqui presente defendemos a escola pública de qualidade, que atenda a todos e todas e garanta o sucesso na construção da sua aprendizagem. Então, guris, uns 2 minutinhos aí, vou chamar a Elenir, na sequência o doutor Armando, o Júlio e a Cecília para fazer não quero interromper vocês, para a gente fazer essas considerações finais, esse recado para o povo aí, e a gente ir construindo a nossa próxima live, que foi um sucesso
e vamos em frente. Helenir, contigo. Bom, então eu quero agradecer esse espaço, né, e principalmente aos meus colegas aqui nesse diálogo que fizemos. Acho que é um diálogo importante, eu quero parabenizar a CUT por colocar isso na pauta, né, a CUT sempre presente nas grandes discussões de todos os momentos. Dizer que nós continuaremos lutando pela vacina, defendendo a escola pública de qualidade para todos, que garanta acesso e permanência de todos na escola pública, porque essa sempre foi a nossa luta, e dizermos para os pais, não é seguro mandar seus filhos para as escolas. Nossas escolas não estão preparadas. Não mande o seu filho para a escola. E a gente sempre diz, nós temos que discutir logo, e eu acho que o governo tem que responder a isso, um grande plano de recuperação neste momento que estamos tendo aulas remotas, porque a gente tem a consciência que houve, sim, hiatos que são necessários serem preenchidos. Agora, recuperar conteúdos, recuperar conhecimento, podemos fazer em qualquer momento. Agora, recuperar vidas, a gente não tem esse poder. Portanto, cuide do seu filho, ame o seu filho, mantenha-o em casa. Doutor Armando? Vamos ver se me escutam bem, porque eu estava com dificuldade de escutar a Helenir, até tinha cortado o vídeo aqui para melhorar. Vocês me escutam bem? Sim, doutor Armando. Sim? Não. Sim, eu acho que é fundamental nós mantermos, digamos assim, a nossa tradição histórica, né, de reivindicar o respeito aos direitos, a dignidade da vida e, sobretudo, não sacrificar em nenhum momento essas vidas pela possibilidade de perdê-las, de estabelecer sofrimento e tal. Então, a primeira questão é um princípio de precaução, né? Nós precisamos, frente à incerteza, assumir a precaução que exige a proteção permanente da vida. A partir disso, uma reivindicação fundamental na sociedade, de uma sociedade que não seja indiferente, né, ao sofrimento, à exclusão social, e que, portanto, nesse momento, disputemos claramente na sociedade um outro princípio, né, de solidariedade, de garantia do bem-estar e de uma disputa permanente por uma materialidade, né, dos direitos humanos. Acho que esse enfrentamento da pandemia tem que nos deixar uma experiência, né, e uma exigência superior na garantia dos direitos. E, portanto, na educação, na saúde, eu tenho estimulado muito que nós pensemos o que é necessário, não o que é possível, mas o que é necessário construir na sociedade. E, dessa maneira, honrarmos os nossos mortos também, né? As vidas que perdemos, as vidas que foram afetadas, e garantir, a partir disso, um outro patamar de exigência. Se as nossas escolas puderem ser reconstituídas, né, no sentido de melhoradas, né, nas suas condições, que o trabalho em educação seja reconhecido e projetado como valor fundamental na sociedade, que a própria educação seja entendida no seu sentido público, né, abrangente, eu acho que vai ter valido a pena, digamos, todos os sofrimentos que estamos colocando. Agora, não tenha dúvida também que nós temos que exigir as responsabilidades, né? Ao longo desse processo, o número de vidas perdidas, afetadas, tudo isso tem que ser colocado politicamente numa projeção de responsabilidades, né? E a partir disso, então, nós temos uma outra incidência aí na realidade. É que eu queria deixar como mensagem, nós tornamos toda essa experiência algo realmente relevante, né, para o nosso futuro. Obrigado. Júlio? Bom, eu queria começar agradecendo a CUT, na pessoa da Vitalina, pelo convite, e queria agradecer muito também a Helenir e a Cecília, que são professoras. Nós, como pais, temos a obrigação de reconhecer e valorizar o professor. Quem quer educação com qualidade precisa valorizar o professor. E, neste momento, valorizar o professor começa por respeitar o seu direito à vida, porque nós não podemos aceitar mais calados
as acusações que estão sendo injustamente imputadas aos professores por apenas defender o seu direito à vida. Nós, da Associação Mães e Pais pela Democracia, quando tomamos a decisão lá em fevereiro de pedir a suspensão das aulas, nós tivemos que fazer uma verdadeira escolha de Sofia, porque nós sabemos o amargo efeito colateral que a não ida das crianças à escola causa. São pais que não têm com quem deixar seus filhos, são crianças que ficam ansiosas em casa, são crianças que não têm acesso à merenda. Nós sabíamos disso tudo. Mas, como bem disse a juíza, na vida só a morte é irreversível. Nós, como disse também o desembargador no julgamento do tribunal, nós preferíamos que os bares estivessem fechados para as escolas estarem abertas. Não foi essa a opção que os governos no Brasil fizeram. A escola foi, mais uma vez, colocada num plano secundário. Então, nós esperamos que o apelo feito aqui pela Helenir e pela Cecília e por mim, de que os pais sejam responsáveis nesse momento, sejam solidários, não mandem os seus filhos para a escola neste momento. Não é a hora ainda da volta. Nós criamos lá um slogan na nossa ação, que é a escola aberta na hora certa. E agora, infelizmente, ainda não é a hora certa. Nós queríamos também aproveitar esse espaço, Vitalina, para dizer que essa luta foi uma luta muito difícil, né? A gente está caminhando junto com entidades de grande expressão, como o SIMPA, o SIMPRO, o CEPERS, e nós precisamos fortalecer as entidades civis. Então, os professores devem fortalecer seus sindicatos, e as mães e pais estão convidados também a se associarem à nossa entidade, porque uma luta se faz com uma entidade forte, e uma entidade forte precisa de estrutura. Nós somos uma entidade jovem, com um grupo de abnegados, que tem se doado muito por essa causa, e nós precisamos transformar cada vez mais a nossa entidade numa entidade potente. Para isso, as pessoas precisam se associar, precisam contribuir intelectualmente, precisam contribuir com mão de obra, com trabalho voluntário, porque a luta é árdua e a educação, né, precisa ser valorizada sempre, não é só em momento de pandemia, e nós temos muita estrada pela frente. Muito obrigado. Nós que agradecemos e reconhecendo mais uma vez esse trabalho. Cecília, por favor. Bom, então agradecer aí a CUT pelo convite e dizer para vocês que é muito bom, né? Nós temos uma central atenta às questões que acontecem na cidade, no estado, no país, e que continue havendo esse espaço que a CUT sempre dá, assim, para ouvir, para debater, para aprofundar os assuntos, no sentido de nós buscarmos, né, uma alternativa para a sociedade. Eu acredito que, nesse momento, está faltando bom senso. Talvez essa seja a palavra, a expressão que mais represente, né, o que realmente nós precisamos. Porque não é possível que autoridades, mantenedores, sabendo que é preciso vacinar os professores, é preciso o uso, né, dos EPIs, é preciso máscara, mas não é possível mandar uma máscara como alguém disse aí que parece um guardanapo. Então, é necessário que nós tenhamos esses requisitos que nós conversamos aqui, porque os professores estão no limite. Eu quero registrar isso. É uma horror as pessoas dizerem, né, e a gente tem ouvido isso, os professores querem ficar em casa, no quentinho do seu lar. Ninguém quer ficar em casa, porque o fato de tu ficar enclausulado na sua casa, por um lado, é muita responsabilidade, porque tu entregas a tua casa para a escola, tá? A escola é a tua casa. E, em segundo lugar, é necessário esse contato. Nós estamos sentindo muita falta desse contato que já poderia estar acontecendo se nós não tivéssemos tanta falta de bom senso no município, no estado e no nosso país. Isso é que tem adiado, e aí não dá para fazer de conta que tudo está bem, que tudo volta ao normal. Eu também quero fazer um apelo para que os pais, né, no nosso caso, já está consolidada a volta.
aquela demora de atacar o decreto, aquela demora de uma resposta da liminar e tal, pelas pressões que houve, aquilo tudo fez com que fosse consolidada a volta na escola privada. Mas eu faço um apelo, sim, aos pais que observem quando forem levar, quando forem buscar os filhos, observem se estão sendo tomadas nas escolas as medidas necessárias. Porque nós estamos recebendo muitas informações dos professores que não há um acompanhamento no segmento ou na observação dos protocolos. Então, também uma mensagem de que nós, né, eu acho que a CUT, o CEPERS, a Associação de Mães e Pais pela Democracia, o SIMPA também, junto também o SIMPRO, nós podemos, sim, mudar essa realidade, mas isso é um trabalho árduo, mas é um trabalho que nós não vamos desistir. Então, boa noite a todos. Então, encerrando o nosso diálogo da noite de hoje, eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados, né, ao Dr. Júlio, a professora a professora Cecília, a professora Helenir, e vamos nos despedindo. Boa noite. Boa noite.